Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui no YouTube. Responde aí, doutor. E você que não nos segue ainda, não teve a oportunidade de nos seguir, já aproveita aí e se inscreva no nosso podcast. Comece a nos acompanhar, que semanalmente nós trazemos aí vários os convidados de excelência, os melhores do mercado. Então, já se inscreva, compartilhe com alguém, com um familiar, com um amigo, que eu tenho certeza que todo conteúdo que vai ser falado aqui, todos os convidados que eu trago, com certeza vão trazer um conteúdo relevante que vão ajudar alguém de certa forma. Porque, como eu disse e falei desde o início, meu propósito é levar informação para que pessoas tenham acesso e possam ter as suas vidas transformadas através do que os profissionais vão falar aqui no nosso podcast. E hoje eu estou aqui com um convidado, aqui um amigo, um parceiro que a profissão me deu, que eu tive a oportunidade de conhecer, Dr. Rafael Prudente. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, Silvan? Como vai? Até que enfim, né? Eu já estava com ciúme já. Eu já vi tanta gente importante aqui Uh, nesse podcast. Eu estava ficando com ciúme que já. Ainda bem que isso, você me doutor. convidou. Fico muito privilegiado de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Prudente, cirurgião dentista há 26 anos. Eu tive a loucura Uh, de entrar na graduação na Universidade de São Paulo, em odontologia, e cirurgião bucomaxilo e especialista em harmonização facial pelo Hospital da uh, Face de São Paulo. E a gente tá aí, né? Tá aí no mercado há muito tempo já. E a gente tá junto, né? com certeza. Agora com o privilégio de estar aqui com você. Doutor, seja bem-vindo, fique à vontade, agradecer pela disponibilidade, né? Finalmente, realmente deu certo. E assim, você falou 26 anos aí na profissão, você pode ter uma aparência tão jovial, né? Que Ah, isso? tem que ser, né? Porque trabalha com Com harmonização harmonização, facial, ó. cirurgia ortognática, tem que tá em dia, né? Tá certo, coisa boa. Doutor, e hoje, o senhor atende aqui em Goiânia, onde que é seu consultório? Fala um pouco aí para nós. Assim, a minha clínica, meu consultório é ali perto da Avenida Ricardo Paranhos. Eu atendo aqui em Goiânia, atendo em alguns hospitais em São Paulo, né? A gente faz cirurgia em Brasília, mas a clínica mesmo é aqui em Goiânia, ali próximo à Avenida Ricardo Paranhos, né? É isso aí. E o Instagram, Dr. Rafael, estará na descrição desse podcast. Você que tiver oportunidade, quiser conhecer, marque uma consulta, entre em contato com ele. Já estou fazendo aqui o seu merchan, né, doutor? Oh, aí sim. Bom, e hoje, falando de harmonização, de estética, é um dos nossos temas, né? É procedimentos estéticos associados à cirurgia ortognática. Sim. E como sempre, eu queria que o senhor desse um breve relato do que é a cirurgia ortognática e de uma forma bem clara para que as pessoas que vão te ouvir elas possam se identificar como um possível candidato. Assim, a cirurgia ortognática é uma cirurgia, talvez a cirurgia, vou dizer, de estética, a maior cirurgia estética da face, né? É a cirurgia que trata deformidades da estrutura do crânio na região da face. E a gente muitas vezes não consegue discernir isso, né? Isso começa lá na infância, na adolescência, a gente não consegue discernir. Uma das coisas interessantes é que você sabia que 23%, de 23 a 26% das pessoas que usam aparelho ortodôntico deveriam fazer cirurgia ortognática e não fazem, Aí, que né? número. Elas são compensadas. E a gente sabe que nem aqui em Goiânia, nem 2, 3% dos pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico fazem cirurgia ortognática. E por que que isso acontece? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente observa que está indo errado é a Uhum, dentição, é a oclusão. Os dentes estão indo errado. Muitas vezes não só os dentes estão indo errado, eles estão indo errado porque a face está crescendo errado. sim. Então, se a face está crescendo errado, eu preciso corrigir o crescimento da face. E isso aí me direciona a uma consulta com um cirurgião Uhum, bucomaxilo. Muitas vezes eu vou num profissional que me direciona apenas para compensar uma deficiência de face, mobilizando os dentes. E aí eu fico com a dentição ocluída, muitas vezes nem 100%, não é? E com a face com uma série de problemas que a gente vê aí, tanto uhum. estéticos quanto respiratórios, né? De ronco, apneia e algumas dificuldades aí. Excelente, doutor. Um dos motivos que eu realmente criei esse podcast foi para que essas informações chegassem a essas pessoas que às vezes não tinham consciência. É para que alcance o número máximo de pessoas e elas entendam que existe um tratamento,
que a qualidade de vida delas podem ser devolvidas de alguma forma através desses profissionais. E eu acredito que ficou bem claro. E, doutor, o que o senhor acha que precisa mudar, tanto na parte da audiodontologia, de informação, para que esses pacientes sejam mais conscientizados? Ou eles sejam pelo ortodontista, ou seja pelo bucomaxilo, o que precisa ser feito para que esses pacientes sejam mais conscientizados que existe um tratamento eficaz? A gente precisa que o paciente tenha um pouco de entendimento, né? E algumas coisas são básicas, é fácil de você entender. Porque hoje a gente não pode mais crer na qualidade, infelizmente, dos nossos profissionais. Cada dia mais a gente tem menos qualidade e mais quantidade de profissionais. Então a gente precisa fazer um certo juízo de valores. Então mesmo leigo, ele precisa olhar para o filho dele que está crescendo ali, né? Seu menininho está crescendo, você está olhando, está estranho, ele está com essa região da face para frente, além dos dentes, do queixo muito para trás, ou o contrário, o queixo muito para frente, a face muito para trás. Eu não vou procurar só o ortodontista, eu preciso entender que posso até procurar o ortodontista, mas não só o ortodontista. Eu preciso olhar um cirurgião de face e falar, olha, será que você pode dar uma olhada no meu menino, fazer uma consulta e fazer uma avaliação? É simples, eu posso olhar, por exemplo, para o meu menino e ver que a face tem uma proporção áurea, né? Que a gente pega aqui, que da linha do cabelo até a base aqui, o meio dos olhos, que é a glabela, normalmente eu tenho a mesma distância dela à base do nariz e dela até o queixo. Então, se eu pego aqui, eu tenho uma distância, aqui a distância está pequena e aqui ela está muito mais curta, não é aparelho ortodôntico, não são os dentes que vão movimentar. E eu olho associado a isso, eu vejo que eu tenho um problema de dentição, e aí eu, como leigo, eu começo a desconfiar que eu tenho um problema de face. E é incrível, cara. A maioria das pessoas que elas vão para a cirurgia ortognática e elas não sabem que elas poderiam ser mais bonitas. Elas acham que elas são daquele jeito ali. Né? E muito mais bonitas, né? Com certeza. Quando você faz aquela pequena correção ali, aí fica muito mais bonito. A gente tem lógico que não é feito por estética, isso tem todo um benefício de saúde da cirurgia ortognática, mas, enfim, aquilo traz um benefício estético enorme, né? Com certeza. E quase 100% das pessoas, elas não tinham conhecimento de que, a não ser aquelas que têm realmente um queixo muito grande, né? Que é prognata, ou tem a maxila muito para trás. Mas as pessoas, por exemplo, que têm desvios de horizontais, que a gente fala que tem um queixinho curto aqui, assim, por exemplo, elas não sabiam que o rosto delas iam ficar muito melhores se fizessem. A gente tem, né, casos aí que você olha e você fala, meu Deus do céu. Né? E na maioria das vezes o paciente acaba indo, quando normalmente que chega no seu consultório ou nos demais, eles vão pela estética, né, doutor? E quando chega lá, vê que existe uma questão muito grande funcional por trás. Hoje em dia tem até um certo conhecimento, né? A apneia do sono é uma doença que judia muito do paciente, né? A dificuldade de respirar e o travamento da passagem de ar, ele traz alguns malefícios, como cansaço excessivo. Então, hoje o paciente ele já procura um médico do sono, e o médico do sono ele já traz algumas alternativas. Então, a gente tem alguma procura por conhecimento, por saúde, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a estética é a principal procura. Agora, a procura maior que deveria ser, né? Ou seja, o filtro desses problemas deveria acontecer dentro do consultório do ortodontista. Porque a primeira vista do paciente é que existe um desarranjo na mordida. Ele acontece porque muitas vezes é só um desarranjo na mordida, mas muitas vezes é um desarranjo de face que só a compensação ortodôntica não vai funcionar ou vai funcionar em parte só. Excelente, doutor. Eu gosto de conceituar, né, a cirurgia ortognática sempre, porque eu sei que existem grande parte da população que precisam. E como eu falei, não é somente questão estética. O principal é o funcional. Claro que a estética é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Então, já que nós conceituamos o que é cirurgia ortognática e possíveis pacientes que precisam, nós vamos para o nosso tema mesmo aqui, né? Que é os procedimentos estéticos que nós podemos associar à cirurgia ortognática. E, doutor, quais são esses procedimentos? E a gente vai entrar aqui detalhado, né? E o primeiro que eu queria te perguntar, é possível realizar implantes dentários ou enxertos ósseos junto com a ortognática para melhorar a estrutura facial,
ou dentária, vão ser vários procedimentos que a gente vai falar, mas eu queria começar por esse. Olha só, poder pode, né? Eu posso fazer um implante junto com a cirurgia ortognática, porém, isso é bíblico, né? Não é Uhum. tudo que eu posso que me convém. Existe uma. Olha só, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que demanda uma certa precisão, é uma cirurgia um pouco maior, é uma cirurgia onde eu reposiciono os ossos da face, né? Então, eu tenho muitas variáveis dentro de uma cirurgia ortognática que eu tenho que me atentar para ela. Se eu começo a ter outros procedimentos, olha, é como se eu fosse um cerimonial. Você imagina assim, eu sou um cerimonial, porque o paciente tem essa mania, vamos aproveitar a anestesia. Não sei de onde tiraram isso, cara. Tem isso mesmo. Né? Vamos aproveitar a anestesia, tipo assim, como se fosse um carro e já levanta, já que vai levantar aqui o carro, já arruma tudo que tem embaixo. Não, sabe aquela coisa assim? Isso é normal, né? Todo paciente pensa assim, não é só você, mas assim, todo mundo pensa assim. Mas vamos convencionar de uma forma. Imagina que eu sou um cerimonial e o Papa vai vir aqui em Goiânia e eu sou responsável por organizar tudo, não pode dar nada errado. Se der alguma coisa errada, vai ser problema, né? Então eu vou organizar toda aquela vinda do Papa. Agora imagina se eu fosse organizar toda aquela vinda do Papa, existe uma possibilidade de dar alguma intercorrência. Sim. Agora, junto com a vinda do Papa, eu vou trazer aqui o deputado que vai vir dos Estados Unidos de não sei aonde, o senador do Alabama de não sei da onde, mais não sei quem, mais umas 15 pessoas, né? Uhum. Que eu vou ter que tomar conta também. Eu aumento o meu risco de intercorrências, né? Eu aumento o meu risco de acontecer alguma coisa indevida. Então, assim, eu preciso atentar primeiro para a cirurgia ortognática, porque ela é o pilar de tudo, né? Ela é a estrutura do prédio, ela é aquilo que vai definir a Sim. parte mais importante, ela é o arcabouço. Eu vejo, cara, eu vejo no Instagram algumas coisas, alguns absurdos. Às vezes a gente está com a harmonização facial há muitos anos, né? A odontologia começou tarde na harmonização facial, e a gente foi um dos primeiros aqui em Goiânia, lá para 2011. E eu vejo alguns absurdos, assim, a gente vê muito colega. Lógico que todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, Sim, né? O isso é plástico pro seu normal. lado, o dermato pro seu lado e tudo. Mas, assim, não adianta eu ter uma... A gente fala muito em colágeno. Ah, o colágeno da pele, o colágeno Uhum. da pele, o colágeno não sei o quê. Ah, vamos fazer um banco de colágeno. Hoje a gente não faz preenchimento, a gente faz... Você já ouviu isso? Não. Faz banco de colágeno, você faz, né, Uhum. tratamento da pele, não sei o quê. Não faça que você vai ficar... Aí mostra aquele povo inchado com preenchimento Sim. errado, né? A Infelizmente. gente é uma estrutura. Né? Quem está falando isso, você vai observar que ele não é um cirurgião e ele não sabe mexer com a estrutura que está abaixo da pele. Ele só Sim. mexe com a pele. Normalmente quem fala isso, Superfície só com a ali, né, doutor? superfície. Só que a gente é como um arcabouço de um circo. O arcabouço de um circo, para o circo estar bonito, o arcabouço, a lona do circo tem que estar bonita. Você Sim. olha lá, ela tem que estar cuidada, né? Imagina que a lona é só a pele. Você está ali olhando, ela está cuidada, está pintada, está bonita. Mas se aquelas hastes que seguram o circo estão caindo, estão afundando, não adianta, amigo. É a parte principal, né? Uhum. Então, a parte principal são as estruturas de sustentação da face. Estruturas de sustentação que eu falo é osso, Uhum. ligamento, músculo. Essa é a parte principal. Que elas pitosam. Pitosam, para quem não sabe, começa a, né, derreter. A gente Uhum. depois dos 45, mulheres, a gente começa a derreter. Isso chama pitosar. Tá? Nunca tinha ouvido essa expressão, É, primeira vez. a gente vai derretendo igual vela. E a gente não derrete igual vela só na pele, né? Tem muito isso no Instagram. Eu vejo isso o tempo todo. Por Uhum. quê? Porque a maioria, lógico, das clínicas de estéticas não tem um profissional que lida com a outra parte. Mas é importante tratar a pele, é importante fazer tratamentos superficiais? Claro que sim, eles envelhecem, a pele envelhece também. Mas ela não é o principal fator que vai me manter com a aparência mais jovial. Uhum. Eu tenho um envelhecimento de crânio importante, as pessoas não sabem disso. Se eu pegar um crânio aqui hoje, o Sivan, de um paciente de 20 anos e um paciente de 40 anos, você vai ver a diferença. Ele vai alterando demais, é muita alteração, os ossos vão afundando, esse arcabouço do olho. Olha, normalmente essa parte da testa chega para frente, os olhos tendem a afundar. Esses olhos aqui, ó, você não sabe, mas eles tendem a chegar para trás aqui. E esse osso, por isso que Uhum. esse osso vai para trás. O povo começa a pôr aquele preenchedor aqui, né? Sim. Porque esse osso vai para trás, que chama zigomático, né? Ele vai chegando para trás, ele vai atrofiando.
pela força da mastigação, a maxila vai abrindo e a gente vai emendando aqui, ó. Aí você olha a pessoa, o pescoço começou a emendar aqui com o rosto, né? Uhum. Então, tudo isso são estruturas da face. Então, quando eu penso em ortognática, eu penso também em trazer jovialidade. Hoje, a ortognática ela mudou um pouco de um tempo para cá, né? A gente faz cortes mais altos para trazer o Sim, zigoma, para trazer uma jovialidade, dependendo do paciente. sim, Não fica só naquela correção, né, de defeitos. A sim. gente traz também um embelezamento com a base da estrutura ortognática. Com certeza, né? E até o nosso podcast hoje vai ser sobre isso, né? Isso. Gerar essa. Aí você me perguntou sobre implantes, né? Isso. Então, essas cirurgias de pequeno porte, cara, hoje se eu for fazer um implante ortodôntico, por exemplo, eu corro risco de infecções, eu corro risco, né, de Uhum. alterações. Então, a gente tenta sempre fazer em um segundo tempo cirúrgico, dentro de clínicas mesmo. Eu não preciso levar isso, às vezes, para um Precisa. hospital, né? Porque dentro da clínica a gente faz ali com sedação, com Uhum. anestesista, com uma certa tranquilidade, esses procedimentos cirúrgicos de menor porte, né? Sim. Tem a questão da burocracia, né, doutor? Tem No isso. consultório é muito mais prático, muito mais fácil, Exatamente. entendeu? Você que trabalha no hospital comigo, a Sim. gente sabe que entrar com um implante para dentro do hospital não é Não, muito é fácil, né? um pouco complicado. Mas foi bom o senhor comentar desse implante, porque eu vejo muita gente perguntando e às vezes até associando, igual aquilo que você falou, vamos aproveitar a anestesia, já vamos É, fazer o não, implante, já vamos fazer alguma coisa. inclusive, por exemplo, uma das coisas que a gente evita fazer é a remoção dos sisos, né? Uhum, Às vezes eu preciso fazer, eu tô ali com a cirurgia ortognática programada, você que tem aí conhecimento de vários pacientes, e a gente pede para fazer a remoção do siso 6 meses antes, né? sim. Alguns meses antes da cirurgia ortognática. Para quê? Para evitar, né, risco de fratura, para evitar riscos de infecção. Então, para que eu vou fazer aquela cirurgia ali no meio de uma cirurgia, de um planejamento tão importante, né? É o Uhum, planejamento mais importante a ortognática. Então, imagina, eu estou construindo um prédio, aquele momento ele tem que ter uma atenção completa. É sim. lógico que alguns procedimentos que envolvem o mesmo momento ali e que não vão alterar tanto, como uma bichectomia, É o nosso né? próximo tema aqui, a bichectomia. Procedimentos de lipo, de remoção de gordura, eles são normalmente feitos no momento da Uhum, ortognática, porque são regiões muito próximas e acabam facilitando. A gordura ela chega a atrapalhar, às vezes, ali a uhum. cirurgia, e a gente acaba facilitando a cirurgia, fazendo esses procedimentos ali ao mesmo tempo. Mas a gente evita. Se eu falar para você que eu não faço cirurgia plástica no meio da ortognática, eu vou estar mentindo. Uhum. Você já viu, né? Eu já vi. Mas a gente evita fazer esse tipo de procedimento assim. A gente faz quiloplastia junto, só que é Sim, um edema muito grande, né? Vira aquele inchaço, aquele, sim. né? A gente Que junta já dois tem o da edemas, ortognática, já tem o edema da ortognática, já tem o inchaço da ortognática. que é normal, né, doutor? Isso, que é Que é normal. normal. Excelente, doutor. Cada dia que passa, é, tem sido mais comum, vai se tornar mais comum esses procedimentos associados à ortognática? Qual que é a sua visão aí? A minha visão é que sim, porque o que acontece? Imagina você pensar numa pessoa obesa de cento e tantos quilos, né? Ela emagreceu e ficou com 70 e barriga trincada. Hum, Ela vai arrumar o cabelo, ela vai arrumar o nariz, né? Ela vai começar a arrumar tudo, isso sim. é natural. Na ortognática é mais natural ainda, por quê? Porque eu fiz a principal parte, eu fiz o mais difícil, né? Eu rejuvenesci, eu fiquei. É agora, eu tenho que fazer o acabamento do prédio, Uhum, né? O acabamento do prédio são detalhes pequenos que fazem todo. O detalhe faz a diferença. Eu posso fazer com certeza. eu posso fazer um prédio maravilhoso aqui, uma arquitetura, e aí eu venho com um decorador, né? E eu começo a pôr alguns detalhes de decoração. São detalhes. Agora, é lógico que eu não vou pegar um decorador ruim e um arquiteto bom. Eu tenho que pegar Uhum. um decorador bom O e um mesmo arquiteto bom, padrão, né? né? Mesmo padrão. Fazer o serviço, o padrão continuar o mesmo. E a gente, aproveitando da bichectomia, o que que é esse procedimento? O que que faz no rosto do paciente? O que que acontece? Bichectomia é uma palavra completamente diferente que, assim, e eu queria que o senhor explicasse para nós e para os nossos ouvintes o que é, o que que acontece no rosto, o que que tira, o que que coloca. Sim. Olha só, a gente tem alguns procedimentos de remoção de gordura no rosto, né?
E a bichectomia, ela não é efetivamente uma cirurgia para se emagrecer. Assim como a lipoescultura não é uma cirurgia para o gordo ficar magro. É uma cirurgia para a gente ter definição de face. Então, você olha algumas pessoas, elas são magras e elas têm aquele rosto mais redondo, né? Aquele rosto bochechudo. Uhum. Ou tem pessoas que querem ter um rosto mais marcado, mais masculinizado, com a mandíbula mais marcada. Porque essa bochechinha ela dá uma redondinha, ela dá uma aparência de adolescência, né? Aquele Sim. adolescente em traquina, né? E aí a gente quer já ter uma aparência mais adulta, mais masculinizada. E aí isso sim é para a bichectomia. Pode acontecer de diminuir o volume total de uma pessoa obesa? Pode acontecer se a glândula for grande. A gente Uhum. normalmente não faz exame, a gente só vê se a glândula é grande. O que é a dita bola de Bichat? Isso não é um nome anatômico, né? Mas a bola de Bichat é um compartimento de gordura glandular que vem daqui, ó, dessa região, né? Uhum. E sai aqui no meio da bochecha, nessa região, como se fosse um feijão. Ele passa por dentro aqui desse osso e ele fica aqui dentro, dessa região. E ele é mais difícil de se emagrecer. Ele seria a última gordura que você vai perder. Você vai perder gordura, 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 ficar magro, e quem tem essa glândula grande continua com aquela Uhum. bochechona, né? Grande ali. Bom, com a idade a gente perde um pouco dessa glândula, a gente perde. Algumas pessoas, inclusive, a gente faz preenchimento de têmpora dessa região, porque eu perco gordura da glândula de Bichat. Então ela começa a ter esse afundamento, aquele aspecto de Frankenstein, né? Que a gente começa a afundar aqui com a Sim. idade. Só que essa glândula, a gente não. Essa parte superior da glândula, da bola de Bichat, a gente não remove. A gente remove a parte inferior. Ah, mas eu vou ficar com o rosto de cadáver. Né? Pode acontecer de ficar em pessoas extremamente magras, do Uhum. rosto fino, e aí isso tem que ser avaliado. Né? Mas eu te falo com experiência, é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas que procuram, elas têm uma bochechinha mais larga. Eu tenho a distância bipupilar alargada, ou seja, entre esses dois olhos aqui, e o zigomático bem evidente, ou seja, ele sustenta a minha face. Então, quando eu tenho o zigomático que sustenta a minha face, a glândula ela não afunda por toda, ela afunda só aqui, ó. Ela Uhum. faz uma marcação nessa região. Então, às vezes a pessoa é até meio gordinha, mas com essa marcação ela dá um aspecto de que ela não é tão cheinha ali, tá? Então, assim, na maioria das vezes é interessante você retirar. É lógico que isso tem que ser medido por um profissional adequado, porque, Uhum. assim, numa determinada faixa de idade, eu tô com Interessante. 16, 18, é natural que eu tenha isso mais volumizado. E isso Uhum. vai diminuir com o tempo, né? Hum. Numa faixa de 30 anos. Então, isso precisa ser avaliado, porque senão eu abaixo muito e às vezes não fica tão bacana, né? Uhum. Então, isso aí precisa ser avaliado com um profissional bem. Bem Não é capacitado só mesmo, chegar né? lá e fazer, né? Certo. E assim, é comum hoje, doutor? Você já fez algum caso associando esse procedimento com ortognática? Ou os casos mais comuns realmente são no consultório? Então, a gente sempre na ortognática que precisa fazer, a gente já Já remove, né? remove, né? É porque a bichectomia é uma cirurgia que é ali no local de atuação Uhum. do corte maxilar que a gente fala, ele até atrapalha. Então, se eu já tenho que tirar, eu já Já tiro aquilo. tira tudo, Aquilo né? faz é me facilitar a cirurgia, Sim. não vai me atrapalhar, nem, e não vai gerar um edema excessivo, Uhum. diferente, porque é na mesma região. Então, a gente faz ali normalmente nesse mesmo tempo cirúrgico da ortognática. Certo. Corre alguns casos da pessoa ter esse excesso de gordura e às vezes ela até morder assim, doutor? Por dentro É, ou um- não? é uma, antes disso ser indicação estética, antigamente, né, vamos pegar aí década de 50, 60, 70, 80, que a gente não tinha Eita. essas indicações estéticas, as indicações da bichectomia eram exatamente para pessoas que Hum, mordiam, né, elas tinham uma bochecha muito grande e acabavam mordendo e tendo mordendo. lesões nessa região. Essa gordura que a gente consegue remover gordura na face através de alguns procedimentos. Um deles é a bichectomia, Sim. que eu tiro a glândula bichar. Gordura superficial eu consigo com endolaser, eu Uhum. consigo remover gordura superficial com ácido oxicólico em algumas regiões muito bem especificadas, né? Na região de pescoço e alguma região de face, né? Que a gente faz regiões específicas de face, principalmente o jaw, que é aquela gordurinha que cai
parecendo um bulldogzinho, né? Sim. A gente faz a lipoescultura dessas regiões. Uhum. E quanto tempo de cirurgia, doutor, essa bichectomia aí? Vamos supor que você vai fazer no consultório. Quanto tempo de cirurgia é uma Quanto tempo? bichectomia? Isso. Cara, eu acho que eu acho que a minha apresentação aqui foi mais demorada do que o Porque cirurgia. isso é coisa Depende rápida. muito do cirurgião, claro, né? Sim. Mas para um cirurgião bem treinado, cirurgião bucomaxilo, por exemplo, a Que também tem, bichectomia é o hábito do seu, que a entendeu? gente tem o hábito de fazer, é uma coisa normalmente, é lógico que quando a gente fala de cirurgia, a gente fala normalmente, né? Uhum. Que parece que se dá azar se você fala assim, se dá azar. A Não, gente pra nunca você- fala tempo de cirurgia, né? Fala assim, Sim. quanto tempo vai demorar? Se você falar que é 10 minutos, vai 1 hora. Se você falar que é Sim. 1 hora, vai 10 minutos. Mas normalmente fica aí entre 15 minutos, 20 minutos de É cirurgia. rápido, hein? É. Pós-operatório tranquilo. O pós-operatório é variado. Só das bichectomias específicas é um pouco variável, né? É semelhante ali aquele inchaçozinho de tirar o siso, né? Eu fico em casa, fico mais quietinho, Um com gelinho e com uma tal. comidinha mais pastosa ali, Então, mão da mesma forma quente. que o cis varia um pouco, né? O inchaço, a bichectomia também. Oh, excelente. Então, você que deseja realizar uma bichectomia, está aqui, um especialista, Dr. Rafael Prudente. Marque uma consulta com ele amanhã, Opa, tá bom? Doutor, muito bom. E aí, entrando em outro procedimento aqui, né, que é a gengivoplastia, que também é algo muito comum. Esse acho que é mais comum ainda, junto com a sim, cirurgia ortognática, certo? sim. E detalhe aí, doutor, quem são esses pacientes que necessitam de uma gengivoplastia? Então, quando eu penso em cirurgia ortognática, a gente pensa assim, ó, eu vou fazer uma cirurgia ortognática. Quando eu olho, a primeira coisa que eu olho, eu tô falando aqui não é só para lei, para alguns cirurgiões, Sim. né? É a linha do sorriso, né? Eu vou fazer a cirurgia ortognática, eu tô dando um sorriso, né? A linha de sorriso, o mais bonito, eu penso assim, o mais bonito é que apareça de nada a meio milímetro, 1 milímetro de gengiva no máximo no central. Hum, O ideal é que não apareça gengiva no central quando eu sorri. Esse é um padrão estético convencional para nós. Então eu sorri, parece pouca gengiva, né? Significa que eu preciso fazer o que com a maxila? Baixar. sim. Se aparece muita gengiva, Subiu. subir. Então, eu sempre tenho como parâmetro da cirurgia ortognática o meu incisivo central, Uhum. né? Ali na minha linha do sorriso. Esse é o parâmetro inicial ali do planejamento da cirurgia ortognática. É lógico que eu preciso avaliar isso, assim, muitos cirurgiões são excepcionais, eu conheci alguns, assim, muito melhores do que eu, inclusive, cirurgiões de fora, mas que tem uma visão de cirurgia ortognática e não tem uma visão de estética, e eu preciso associar essas duas coisas, porque elas não andam sozinhas, né? Uhum. Então eu preciso avaliar que esse paciente, às vezes, ele está com a gengiva ali, mas ele está com um dente curto, né? Largo. E se ele fosse fazer uma gengivoplastia, a linha de sorriso não ia ser aquela mais, ela ia ser outra. Então eu vou ter que avaliar a linha de sorriso em outra posição. Sim. Não sei se você entende o que eu estou Sim. dizendo. Eu preciso ver se o arco está normal, se está um arco, porque o arco é aquela voltinha que a gente tem, né? Então, às vezes, o paciente tem um arco de uma altura no central, o outro no lateral de uma altura, né? E essa voltinha não está uniforme. Então, aí depois que ele fez a ortognática, ele quer alinhar. Aí, na hora que vai alinhar, sai a linha de sorriso da posição que eu quero. Uhum. Né? Você entendeu o que eu estou Entendi, dizendo? entendi. Então, essa avaliação, ela é uma avaliação que, se não é por um profissional que tem conhecimento tanto estético, estética bucal, né? A gente vê muito, tem colegas que são cirurgião plástico, Sim. né? Todo mundo pode operar, mas eu preciso entender, às vezes, de uma área que eu não faço parte, não é meu mundo, né? Então, eu preciso, se não é meu mundo, eu preciso inserir alguém que seja desse Com mundo para certeza. eu não ter deficiências, é que é o que a gente vê, né? Nesse momento Sim. aí. E só a gente interrompendo aqui rapidinho para você tomar uma água aí, doutor. Vamos supor que tem todos esses parâmetros aí. Aí a pessoa vai lá, olha, eu quero fazer a gengivoplastia contigo, doutor Rafael. Porém, eu vou fazer a cirurgia ortognática daqui 6 meses com outro profissional. É necessário, se o senhor alinhar com ele, essa parte dessa cirurgia com a cirurgia ortognática e corre o risco, de exemplo, o senhor fez, aí de repente ele faz uma movimentação da maxila e aí o sorriso volta de novo. Não, se a gente faz a cirurgia, a gengivoplastia ali, é lógico que o cirurgião que vai fazer a cirurgia ortognática, ele previamente à cirurgia vai fazer uma reavaliação, Uhum. né? Um planejamento, até porque aqui ele está em mobilidade, né?
quando vai o preparo, você sabe que a gente tem um preparo para Sim. cirurgia ortognática, então a gente tem uma reavaliação ali, que a gente joga no computador e avalia tudo com a linha de sorriso, e é até ideal que ela esteja já com a linha de sorriso mais próxima do Uhum. que, para não ter, quem não tem tanta visão, né, do que Sim. vai acontecer, fica mais fácil ali de, de ver onde vai ser a linha de sorriso da paciente. Muitas vezes é complicado a gente entender isso. Olha, eu estou fazendo a cirurgia ortognática, eu preciso ter algumas visões de estética. Né? A gente tem uma equipe aqui que você conhece, né? Nossos Sim. colegas, e é uma equipe bacana, né? Eu sou o Ah, para. pior deles, né? Mas assim, Modéstia os mais, meus doutor. colegas que são mais fortes, eles não mexem tanto com estética, né? Uhum. Com estética eu falo é harmonização facial. E a gente se soma. É uma coisa interessante que algumas coisas somam, né? A gente vai aprendendo, pega um pouco de um, pega um pouco de outro. Por quê? O que acontece? Eu vou fazer uma cirurgia ortognática e eu tenho algumas estruturas que são de tecidos moles envolvidos. E eu preciso entender que eu estou organizando a casa com a cirurgia ortognática, ele colocando tudo na posição e que algumas coisas vão ficar fora de posição. Uhum. Se eu tento corrigir com a ortognática, eu vou fazer a ortognática errada. Você entende? Então, se Sim. eu tenho um lábio fino, o lábio parado, e eu vou tentar corrigir o lábio, mas a distância naslabial de pele é longa. Então, eu preciso entender que eu vou apagar meu olho para isso, eu vou fazer minha cirurgia ortognática, e aí depois eu vou fazer, depois de tanto tempo, um lip lift. Uhum. Você entende isso? São situações que o cirurgião precisa ter conhecimento dessa mobilidade de tecido mole ali e o paciente ter um resultado Uhum. melhor, né? Fantástico. Nós até tivemos um caso, né, doutor, que fez o lip lift, né? Em Lá caso, no IAG, se eu não me engano. sim, tem o caso que fez o lip lift, Sim, exatamente. postou o pós-operatório, né? Ficou bem diferente, né? É, Só explica pra nós o que que seria isso, doutor. Às vezes o nosso paciente, porque o nosso público é aquelas pessoas que às vezes são não leigos, são né? leigos, não. Então, quando a O, gente está corrigindo a maxila, eu vou corrigir a posição da maxila, mas muitas vezes a maxila aqui ficou longa e eu tenho essa distância do nariz ao lábio longo. Olha, se eu tenho essa distância do nariz ao lábio, a média, você pode pegar uma régua aí, você que está em casa, você que é mulher, pega a régua aqui, pega a distância daqui até no lábio, da basezinha do nariz até o lábio aqui, ó, a parte mais alta do lábio. A distância média de uma mulher aí de 30 anos vai ser o quê? Entre 10 e 12, no máximo 12, 13, 8, né? Por aí. Milímetros de distância, né? Passou disso, eu começo a ficar com essa distância alongada. Ela vai ficando alongada e eu tenho pacientes que têm 20, 22, 23 e eles começam a ficar assim, ó, hum, com cara de macaco, né? Com essa distância alongada. Quando eu corrijo a posição da maxila, a minha pele desalongou? Não, ela tá longa, né? sim. Então eu preciso depois fazer uma plástica para levantar. Ou, vamos supor que eu não vou fazer cirurgia ortognática, e eu tô olhando aqui. É aquele paciente que todas as amigas foram lá, o lábio dela é fino. Todas as amigas foram lá na clínica de estética e o lábio ficou jóia quando preencheu. Ela foi preencher o lábio e o lábio ficou igual o lábio de macaco. Para frente, Uhum, caiu. Por quê? Porque a distância naslabial dela é longa. Se eu faço preenchimento labial, ele cai para baixo, assim, sim. ó. Ele cai para frente. Ele faz piorar. Sim. Isso é muito comum, porque o paciente vai procurar, quando eu tenho essa distância alongada, tende ao lábio afinar, né? E aí a mulher com lábio fino, ela não quer o lábio fino, porque o lábio fino não é sexy, não é Sim. bonito. Ela quer um lábio, pelo menos médio, né? Não precisa Sim. ser lábio grande, mas pelo menos médio. E aí ela vai pôr preenchimento labial e ela tem uma frustração muito grande, porque e não sabe por quê. Então eu vou te falar por quê. Aconteceu porque se você pode olhar lá, a sua distância naslabial é alongada e o tratamento para isso não é preenchimento. Ainda que se você for em alguém que faz harmonização muito bem, que seja um bom conhecedor, até um determinado tamanho de alongamento ele consegue fazer um disfarce, mas é um tipo de preenchimento muito específico que dificilmente as pessoas comuns, né, de clínica de estética vão saber fazer isso, né? Uhum, Mas e também até um determinado ponto que eu consigo disfarçar essa distância naslabial com preenchedor. A partir daí eu preciso fazer uma pequena cirurgia, é um procedimento bem tranquilo, simples, que é a remoção de pele dessa distância, é uma faixa de remoção, ele já everte o uhum. lábio e levanta o lábio.
né? E alarga o lábio sem preenchedor, sem produto, né? Olha aí. E, Fantástico. são pequenas cirurgias plásticas que a gente fala, né? Cirurgias Sim. de lip lifting, corneal lifting, que é aumento dos lábios, Uhum. levantamento do canto dos lábios, as queiloplastias, tanto redutora quanto, né, de aumento, Uhum. quanto... A queloplastia dos lábios Queiloplastia é também. cirurgia de lábio, né? Então, Uhum. queiloplastia é um termo genérico para cirurgia labial, que pode ser, por exemplo, eu tenho lábio leporino, que é aquela fenda palatal. Sim. Eu tenho um acidente, eu vou fazer uma queiloplastia, um acidente de carro, né? Vou fazer uma reconstrução de lábio, a gente faz reconstruções de acidente de lábio. Isso pode ser chamado de queiloplastia. A gente faz muito queiloplastia, a gente fez muito queiloplastia redutora, que antigamente colocava aqueles preenchedores que não tinham como remover, né? Uhum. Colocaram muito aí em algumas famosas, né? Sim. Década de 80, de 90. E aí a gente fazia cirurgia para remover esses produtos do lábio. Eu mesmo fui aqui em Goiânia, um dos pioneiros de fazer essa cirurgia aí para remover. Tirou muito silicone, PMMA do lábio Uhum. de muito paciente. É uma cirurgia relativamente mais simples do que as outras queiloplastias, né? E o interessante é que, assim, às vezes a pessoa não quer fazer ortognática, doutor. Às vezes ela vai lá, precisa, mas ela não quer. E aí o senhor passa o procedimento normal que ela quer, faz, ou você fala, olha, eu não vou fazer porque se a gente fizesse a ortognática e fizesse esse procedimento aqui, iria ficar muito melhor. Ou não, doutor, você já pega, você não quer, beleza, então a gente vai fazer. Mas aí você já orienta o paciente. Olha só, o que a gente não pode fazer é deformidade. Mas Uhum. quem é o dono do rosto é o paciente. Sim, Então a gente tem que informar e orientar. Então a gente vai orientar que a ortognática, em primeiro lugar, é uma questão de saúde, sim, né? E os problemas de saúde que ela vai ter. Aí ela vai me perguntar, escuta, tem como eu fazer compensações? Não é isso que o ortodontista faz? sim. Então, eu faço compensações. E aí a gente faz compensações. Aí, olha, eu não vou fazer ortognática de jeito nenhum, eu nunca vou fazer. Uhum. E eu quero fazer uma compensação estética da minha face. Aí eu tenho cirurgias de próteses faciais, não é isso? Sim. Que podem ser complementares ou não à cirurgia ortognática. Eu posso só pôr, eu quero pôr queixo. É Uma o nosso. cirurgia muito mais simples, a gente vai lá e põe o queixo, né? Uhum. Às vezes até ambulatorial, no consultório, né? Sim. Põe ângulo de mandíbula, com várias estruturas, né? A gente começou a fazer isso aí com alguns anos atrás com cimento cirúrgico, depois veio as próteses de PMMA, depois veio hoje Tem hidroxapatita de um cálcio material aí. e tem uma série de materiais. E são cirurgias muito mais simples, né? Cirurgias muito não são tão acessíveis hoje, né? As próteses são É um custo mais elevado, né? custo mais elevado, Que é o convênio. mas acaba que a gente chama de harmonização definitiva. Sim. Que Era o nosso próximo tema aqui, né? Que nós já falamos de vários, e falando na questão do mento, né? Que às vezes eu já vi pacientes que precisam de uma ortognática completa e às vezes só querem, não, eu só não gosto do meu queixo, ou ele é muito pequeno, ou ele é muito grande. E aproveitando, né? Eu queria que a gente já falasse, então, a pessoa que quer fazer uma mentoplastia, quais são os tipos de tratamento que existe. Eu queria que você falasse dos dois, né? Que tem as plaquinhas e também tem a questão da prótese definitiva. E a gente já entrar aí nas próteses de ângulo. E eu queria que você detalhasse bem isso aí, para que o paciente possa entender todo o processo, todo o planejamento pós-operatório, que ele não precisa ter medo, que é uma cirurgia muito mais tranquila do que a cirurgia ortognática, mas é uma harmonização definitiva. Então, olha só, antigamente a gente fazia harmonização definitiva com um PMMA injetável, isso antes da década de 80, e a gente viu que isso não é bacana, né? O PMMA injetável trouxe vários problemas de necrose, de migrar, né? Com a idade a gente teve migração de um produto, né? A gente vê alguns artistas antigos que a gente não consegue corrigir o rosto dela, a gente consegue no máximo compensar, melhorar. Uhum. Por quê? Porque foi feito esse tipo de produto que preenchia uma região, daí 20 anos isso que preenchia estava aqui, né? No lugar que a gente não queria. Não é assim? Então, com o tempo foi se desenvolvendo que os preenchedores, eles não são permanentes mais, né? Os preenchedores basicamente são preenchedores à base de ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio e outros preenchedores que são reabsorvíveis na sua essência,
Por quê? Porque com a idade eles têm migração e tem uma série de alterações de crânio, eu preciso adequar eles. Mas em algumas regiões que eu preciso ter uma permanência maior disso aí, ou eu fico fazendo uma recorrência desses preenchedores, e aí a gente faz também um mento com preenchimento, né, com alguns preenchimentos que demoram um pouco mais para passar, e faz um planejamento para o paciente. Isso é uma escolha do paciente. Uhum. Então, quando o paciente chega, ele tem a escolha de fazer ortognática. Eu quero só estética, doutor. Aí você explica para ele que ele tem um problema. Vamos fazer ortognática. Não, não quero, não gosto de cirurgia, não é só de eu pensar, nunca vou fazer. Certo. Então, qual que é a outra alternativa que eu tenho, doutor? Eu tenho alguma alternativa? Eu não vou mentir para o paciente. Tem. Sim, Você tem alternativa. Qual que é a alternativa? Só para estética? Só. Então, só para estética a gente tem algumas alternativas. Tem as não cirúrgicas, e aí a gente faz um planejamento de preenchedor e a recorrência com que ele vai ter que fazer, né? Uhum. E aquilo vai diminuindo, lógico, com o tempo, a quantidade de volume que ele vai ter que fazer. Só que acaba que hoje, para fazer com a segurança, também fica oneroso esse tipo de tratamento, né? Recorrente, não cirúrgico. Eu te falo que a maioria dos pacientes opta por paciente forte de cirurgia, né? Então, a maioria dos Fala em pacientes cirurgia, todo mundo já fica com medo. opta por esse tratamento recorrente. E eu tenho algumas regiões, por exemplo, para pôr mento, para pôr queixo, para pôr malar, que me economiza muito, tanto na recorrência de eu colocar esses Uhum. preenchedores, né, quanto volume e segurança, né? Porque hoje eu tenho estruturas que são feitas para você mesmo, né? Sim. É feito um queixinho para você que eu vou ali, coloco ele. E se eu precisar, eu tiro. Então, assim, antigamente, quando a gente fala de harmonização definitiva, né? Quando eu falo em próteses faciais, é uma harmonização definitiva, entre aspas, porque nada é definitivo, Uhum. mas é reversível. Antes era definitivo e irreversível, né? Eu não quero mais, aí é problema, né? Ah, Mas é reversível, eu não quero mais, eu vou lá e retiro a prótese, né? uhum. Mas Então, dificilmente alguém tira, né, doutor? dificilmente alguém tira. Entendeu? Dificilmente alguém Porque. tira. E eu queria que você detalhasse mais, doutor. É sobre, exemplo, eu, o Sivan, cheguei no seu consultório, fiz uma avaliação contigo, você fala, eu quero melhorar aqui meu ângulo de mandíbula, acho que não tá legal, quero um perfil mais harmônico. Doutor, eu ouvi falar e vi no seu Instagram que faz próteses faciais definitivas. Como que é, doutor? Planejamento, o que que eu preciso fazer para que a gente coloque? A programação, quanto tempo que a gente se prepara para poder fazer, quanto tempo de cirurgia, como que é feita, como que ela é fixada no meu mento, na minha mandíbula. Olha só, quando a gente fala em próteses faciais, a gente ainda trabalha com todo tipo de prótese facial. Então, a Uhum, gente tem uma prótese facial desde o cimento cirúrgico, né? É uma massinha que eu pego ali, misturo ela, faço um queixo para você ali na hora da cirurgia, uhum, faço um cortezinho aqui, ele é duro, a gente faz dois, ele endurece, é como se fosse uma massinha que endurece, a gente molda um queixinho para você, faz dois parafusinhos e coloco ali, né? Serve para mento, para ângulo, para malar. Isso foi feito muito tempo, né? Base de uhum, nariz. Isso foi feito muito tempo e a gente descobriu com o tempo que o fato do PMMA tomar presa tinha um aquecimento e podia acontecer algumas reabsorções ósseas. E não era comum acontecer, mas isso precisava ser acompanhado. Ainda se faz, por quê? Porque o custo é muito, muito mais barato, uhum, né? Ainda se faz, mas não é o que a gente indica para fazer hoje. Hoje a gente tem próteses já prontas, que correm muito menos risco, mesmo de PMMA, corre muito uhum, mesmo, eles já não têm esse aquecimento, né? E a gente tem próteses de silicone, que também tem algum probleminha de migração, e a gente tem algumas próteses que são as mais indicadas hoje, que são as prototipadas, né? sim, que é Que é feito feito para individual, você. É isso. aquele terno que é feito para você, Sim, né? Um justamente. alfaiate foi lá e fez o terno para você. Então, na verdade, é feito um exame, né? Uma tomografia. Você chega lá, a gente escolheu fazer um queixo. Eu faço um planejamento do volume, do tamanho no computador, a partir de um exame tomográfico seu. E aí é feito isso na indústria e vem pronto para você. Vem seu queixinho pronto, só serve para você,
né? Para o tamanho que a gente planejou. E aquilo é colocado. A instalação é simples, é uma cirurgia tão simples quanto uma cirurgia de implante, né? É uma cirurgia bem mais simples do que uma cirurgia ortognática. Nossa, aí já. É uma cirurgia bem, né? Mais simples que uma cirurgia ortognática. É claro que fazer uma mentoplastia natural com a placa é um procedimento de avanço natural. Sim. Eu vou pegar o queixo e vou avançar naturalmente, mas é uma cirurgia maior. Sim. Né? Aí você é natureba ou você você não quer uma cirurgia menor, né? E assim, a maioria, assim, eu mesmo, se eu precisasse, eu ia uma cirurgia menor, mais tranquilo, mais de boa, um pós-operatório. Com certeza. Não, aí eu já aí cada caso é um caso, né? Entendi. Mas a gente tem que avaliar e colocar todos os prós e os contras que definem é o paciente, né? Não é a gente que define. O senhor joga as opções na mesa, né, doutor? A gente tem que falar com assertivamente, né? Assertivo. Assertivamente. Principalmente porque a gente faz de tudo, né? Quem não faz de tudo começa a puxar pelo lado do que faz, né? Como eu faço preenchedor, se precisar a gente faz a cirurgia ortognática, se precisar a gente faz, então a gente coloca ali os prós e os contras e o paciente tem que decidir. Porque o paciente, cada um tem sua realidade financeira, cada um tem sua realidade, né, de vida, de poder parar um tempo para fazer uma cirurgia ortognática, de poder enfrentar um pós-operatório. Eu costumo falar que cirurgia ortognática não é uma coisa que a gente convença ninguém a fazer. Né? Por quê? Porque é um pós-operatório que o paciente tem que saber que ele vai passar por um pós-operatório maior. Porque ele vai ter que se programar. Tudo na vida que é bom é mais difícil. A minha mulher é uma mulher bonita, mas ela deu trabalho pra mim. Nossa, né? Doutor. Então, tudo que é mais, né? Com certeza. Agora, assim, quanto as outros... Você não me perguntou, mas eu vou falar sem você me perguntar. Eu acho que você ia me perguntar, eu vou te atropelar. Eu acho que você ia me perguntar. Pode falar, tá com liberdade aí. Rinoplastia, né? Você ia me perguntar, não ia? Sim, com certeza. Então, você ia me perguntar se a rinoplastia faz junto com a ortognática, não é isso? Com certeza. Tá aqui nas perguntas. Então, deixa eu te perguntar, doutor. A rinoplastia tem a possibilidade de fazer ela junto com a ortognática, doutor? Você já ouviu falar o Luciano Huck? Já. Luciano Huck fala que é loucura, né? Aí não me pergunta se a gente já fez loucura, porque a gente faz algumas loucuras na vida, né? Então, assim, mas a rinoplastia tem alguns problemas técnicos de se fazer isso junto com a cirurgia ortognática, e um deles você sabe que é a intubação. Sim. Né? Um deles, que assim, para o cirurgião mais iniciante, ele acha que é só intubação. Que eu estou entubado pela boca, eu estou entubado pelo nariz, para fazer a cirurgia ortognática, eu vou ter que tirar o tubo do nariz e passar pela boca, e o anestesista quer te matar nessa hora, com certeza. Né? Por quê? Porque corre um risco ali todo. Sim, assim, não é nada bom para o paciente. Que não é interessante isso aí. Acontece de ter que fazer isso, de ter que fazer é uma cirurgia eletiva. Então, a gente diminui o máximo os riscos, né? Por que eu vou ter um risco se eu não preciso ter esse risco? Olha, então a gente diminui esses riscos. Eu estou falando só de um dos detalhes. Qual que é o outro detalhe? Porque o paciente, ele quer fazer isso. Eu estou falando isso claramente porque o paciente quer fazer. Ah, doutor, mas eu já vou fazer meu nariz, se eu já faz meu nariz junto com a ortognática. Só que ele esquece que tem outro problema, né? Quando eu faço o nariz junto com a ortognática, o nariz, ele vai ser de acordo com a face. Porque a gente pensa assim, ó, quantas vezes você já viu na internet o cara que tá com o nariz lindo, se você olhar só o nariz, mas se você olhar o nariz no rosto dele, tá ridículo. Né? Porque o nariz tá lá, redondinho, a pontinha lá pra cima e tudo, mas o rosto dele é largo e o nariz é desse tamanho, o rosto é alto, o nariz é pequeno, ou é grande, ou tá... Então, quer dizer, eu não defini o tamanho da face, a proporcionalidade. Normalmente, a rinoplastia é para ser feita depois no ortognático. Né? Por quê? Porque aí eu tenho todos os parâmetros de face já definidos e eu vou fazer a rinoplastia. Então, fazer tudo... Ah, mas meu cirurgião vai tirar só aqui, porque vai fazer um movimento pequeno, né? Vai só fechar aqui. Até porque a gente sabe que você conhece, talvez o paciente aqui não saiba, quando eu avanço, né, eu faço os avanços e recuso da maxila, eu tenho alterações na largura do nariz, né, na altura do nariz, e uma série de situações.
que às vezes até a gente faz essas correções na cirurgia ortognática ali, para ficar da mesma posição, né? O nariz. Então, colocar ele de outra forma, eu já corro o risco do nariz não ficar bacana do jeito que eu quero. Já é outro E é risco. uma cirurgia demorada também, né, doutor? Não, dependendo. Não é para ser, né? E na maioria dos casos, a rinoplastia, não sei, também está comparando com qual? Com a ortognática? Não, né? É uma Não, cirurgia de padrão bem mais rápido que uma cirurgia ortognática. Mas assim, não deixa de ser... Mas a gente faz cirurgias, por exemplo, uma cirurgia que a gente faz junto com a ortognática, que é a discoplexia, Sim. é uma cirurgia mais demoradinha do que uma rino, né? Do que uma rino, né? Na maioria das vezes, né? Uhum. Dependendo... Eu falei porque às vezes, teve uma vez que eu vi, presenciei uma cirurgia de rinoplastia, até lá no Orion, com um doutor famoso, e cara, demorou. Não, mas aí a gente sempre fala numa média, né? Porque existem cirurgias e cirurgias, igual ortognática da mesma forma, né? ortognática, né? É sempre dentro de uma média. Então, assim, existe nariz e nariz, série de tipos de cirurgias para fazer. Agora, o que eu estava falando era em relação a fazer junto ou não. Outra coisa que acontece, que o paciente quer fazer junto, a gente esquece que a gente não é carro. A gente não é um automóvel que você troca as peças, tá tudo certo, amigo. Você passou por uma cirurgia ortognática, você vai ver que a sua boca tá com edema enorme, né? E aí você vai respirar por onde? Pelo nariz. Você tá de bloqueio. Sim. Você tá com a boca amarrada, né? Não é assim? Sim. Você tá com bloqueio ali. Tá com a liga ali presa no aparelho, né? Não pode nada ali. Nem fala direito. E aí ali você não respira. Aí você vai operar o nariz. Nossa, que situação, E aí hein? você não respira pelo nariz, você vai respirar por onde? Pelo ouvido? Então, assim, são algumas situações que a gente evita, tá? Normalmente é a cirurgia ortognática, depois os procedimentos O senhor não recomenda, então, né, doutor? Não. E nem faz, né, doutor? Só se... já aconteceu, né? A gente já aconteceu, mas assim, são casos específicos, né? Não é o padrão, não é o comum. E doutor, a gente está quase encaminhando aqui para o final. E o que mais que a gente poderia associar à cirurgia ortognática? E aí, já pegando o gancho da outra pergunta já que não é... Eu vejo que não é legal, meu ponto de vista, minha opinião. Eu estou na área, eu sei qual que é todos os trâmites para realizar uma cirurgia ortognática. Eu não aconselharia alguém fazer nenhum procedimento junto. Eu acho que seria mais interessante depois. E aí eu queria que o senhor comentasse se a gente esqueceu algum procedimento que pode ser associado e depois de quanto tempo, após a cirurgia ortognática, que esses pacientes podem realizar esses procedimentos. Então, depende dos procedimentos específicos, né? Por exemplo, a rinoplastia é no mínimo 6 meses depois, tá? De uma cirurgia ortognática. E o lip lifting, a gente não faz o lip lifting junto com a rinoplastia também. Uma questão mecânica, né? O lip lifting, ele reduz aqui, ele acaba puxando, a gente solta a base do nariz. Então, existe um tempo para cada cirurgia plástica ali. É lógico que quando eu falo de cirurgia plástica, eu posso falar de um lifting facial. Aí depende, isso vai ser também uns 6 meses depois. Agora, procedimentos de preenchimento, dependendo do tipo de preenchimento, eu posso fazer logo depois. A queiloplastia, por exemplo, é um procedimento que eu posso fazer ou junto com a cirurgia ortognática, ou logo depois que passou a primeira fase do edema da cirurgia ortognática, né, dependendo do tipo de queiloplastia. Cirurgias de remoção de gordura normalmente são feitas durante a cirurgia ortognática, como bichectomia. A lipo de papado, lipo né? pode acontecer dependendo também. Porque assim, hoje a gente não faz só normalmente a lipo de papada, porque assim, eu penso em fazer só a lipo de papada. Mas aí eu tenho que o queixo chegou para frente, às vezes eu perdi aqui aquela pele que estava pendurada. Então, assim, eu preciso avaliar, às vezes, se eu com a posição já do meu maxilar correta, se eu preciso fazer uma cervicoplastia, se eu preciso puxar fios, né? Se eu preciso fazer durante a lipo um reposicionamento de tecido mole, não é só tirar a gordura e ir lá e limpar, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes a lipo a gente sempre joga para depois. Entendi. E quais são os benefícios, doutor, desses pacientes que eles vão ter decidindo fazer um procedimento
estético depois da cirurgia? Porque aí a gente montou Sim, a gente montou a estrutura, Isso. né? Aí agora o paciente, a autoestima tá lá em cima, ele fala, não, É outra vou coisa. colocar um batom aqui. Poxa, aí é fantástico, né? Que aí você faz uma cirurgia ortognática. E aí, por exemplo, eu preciso de um volume lateral, eu vou colocar uma prótesezinha, né? Lateral, ou eu faço um preenchimento, ou eu quero isso aqui mais anguladinho, ou eu faço um contorno de lábio, né? E aí eu fico com um lábio mais bonitinho, uma pontinha de nariz. Eu quero fazer só um preenchimento para ficar com o nariz pontudinho, ou eu quero fazer só um rinomodelação, ou uma rinoplastia. E aí eu vou decorando o meu prédio, né? Uhum. Para ficar com aquele cereja do bolo, não é Sim. isso? Então, assim, a ortognática é o começo, né? É a base para quem precisa da ortognática, de Uhum. fato, né? Quem não precisa da ortognática, aí já são questões estéticas e a gente já vai direto para os procedimentos estéticos. Mas para quem precisa da ortognática, a primeira opção é sempre a ortognática. Sim. Né? Aquilo que eu falei da minha esposa, ela foi difícil, mas ela valeu a pena. Oh. Né? Oh, excelente, doutor. Eu acredito que todo paciente, eu acho que ele deveria fazer um procedimento estético logo após a cirurgia ortognática, sabe? Porque mexe com a estrutura, mexe com a autoestima, mexe com a qualidade de vida devolvida. E Sim. realmente, muitos pacientes precisam, né, doutor, para poder aquela decoração ficar ali Não, 100%. é lógico que o paciente ele tá assim, tem uma parte do paciente, de pacientes que pensam só na parte fisiológica, Uhum, vamos dizer, de saúde e não ligam para a estética, né? Então ali pouco importante se está melhor ou se está pior a estética. Isso é uma parte mínima hoje em dia, uhum, mas ela existe. Agora, se eu fiz ortognática e eu tive uma melhor estética, eu preciso manter o meu envelhecimento legal para eu manter a sim, estética bacana, né? E eu tenho uhum. tratamentos superficiais e a gente tem, né? Preenchedores, fios, bioestimuladores, lasers, a gente faz tudo, viu, gente? É, às vezes o cara quer fazer um clareamento, quer fazer uma faceta, quer fazer um... Gente, Gengivoplastia, entendeu? sorriso, né? A gente faz as lentes, e a gente Olha aí faz que tudo. Então, bacana. assim, é exatamente a decoração Sim. do projeto que foi feito ali. Excelente, doutor. A gente esqueceu de comentar algum procedimento, alguma coisa, doutor? Fique à vontade para poder atropelar outra pergunta aí. Pode falar, pode falar. Então, doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os seus pacientes, né, que vão te assistir lá no YouTube, no nosso podcast, e para os seus futuros pacientes. E uma mensagem para os futuros, para que eles possam perder esse medo da cirurgia ortognática e também o medo da cirurgia estética, sendo que é algo que vai proporcionar uma qualidade de vida tão boa para eles. Não, então, o que eu queria falar é o seguinte: o mais importante é você procurar fazer tudo com segurança, né? Fazer com um profissional que tenha respaldo, que tenha segurança, num local que é de segurança. Se você vai fazer uma cirurgia maior, que seja hospitalar. Se você vai fazer um pequeno procedimento, que seja com um profissional que, se tiver alguma intercorrência, ele consiga te ajudar, né? Que seja um profissional que tenha um respaldo para fazer isso. A gente vê muitas vezes, os pacientes não sabem, né? Eu vou até estender um pouco aqui, Fica à vontade, mas doutor. uma das áreas da bucomaxilo é o atendimento, e eu fiz residência no Hospital da Face. Uma das áreas que a gente tem é o atendimento de intercorrências, de problemas de harmonização facial. Então, quando acontece uma intercorrência, seja uma sepsemia, a gente vai fazer uma drenagem, o paciente, algumas intercorrências que levam até ao óbito do paciente, e aí, infelizmente acontece isso, quem é chamado é o cirurgião, sobra para o Sim, cirurgião bucomaxilofacial fazer a drenagem e tá resolver ali, o né, problema. na hora do pepino, na hora do problema. E o que a gente vê? A gente vê assim um descaso muito grande com a própria saúde do paciente. O paciente tem às vezes esse descuido, né? Muitas vezes assim, na ânsia de melhorar, de ficar, eu tenho um descuido total. Ou seja, eu fui num lugar que cobrou preço mais barato, que colocou Hum. produtos falsos, que colocou, né, E a produtos gente de tem arma. visto isso muito, né, doutor, A gente ultimamente. tem visto isso. Ele não fez nenhuma pesquisa para saber quem era aquele profissional que estava Hum. fazendo isso.
existem profissionais que servem para... Por exemplo, eu sou piloto de jogar, como é que chama? Que borrifa veneno na lavoura. Eu não vou pilotar um jato de 300 pessoas, né? Sim. Do mesmo jeito que eu nunca pilotei um jato de 300, aí eu vou pilotar um jato de 300 pessoas. Então, assim, na harmonização facial, existe espaço para esteticista, existe espaço para biomédico, existe espaço para o dermatologista. Agora, tem coisas que são de cirurgiões. E o que a gente vê é que algumas pessoas fazem um curso ou outro aí de internet E tá tudo e certo. acham que aquilo substituiu anos de residência médica, né, no hospital. Sim. E isso não acontece, né? Então, cada um no seu. E o paciente tem que saber que a forma certa de se cuidar não é não fazer, é fazer da forma correta. Uhum. Não é? Eu não vou deixar de viajar de avião. Eu vou deixar de viajar de avião se o piloto não for piloto de avião. Não for habilitado. Aí Com como é que eu certeza. vou? Se eu vou viajar de avião com um motorista de ônibus, eu não tem como dar certo. Essa conta né? não vai fechar. E também se eu vou viajar de avião com as peças velhas, caindo os pedaços, né? Lá xinga, que a gente fala, né? Não pode falar. Não pode falar nome de país aqui, né? Mas se eu faço com peça que não é adequada, e a harmonização é a mesma coisa. A harmonização é uma bênção. A gente quer envelhecer, a gente não vai parar de envelhecer, a gente não está negando envelhecimento. É que a gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer com glamour, né? Sim. Eu vi o Brad Pitt esses dias, rapaz, Eu vi 60 também. anos, você viu? Eu vi. Ele e o George Clooney. E se a pessoa chegar com 60 anos daquele jeito ali, que beleza. Rapaz. Então, ele tá preenchido? Não. Ele tá com cara de inchado, preenchido? Não. Ele tá cuidado, né? Ele é um cara de 60 anos, mas ele é um cara bonito de 60 anos. É isso que a gente quer fazer, a gente quer envelhecer, a gente não quer deixar de envelhecer, mas a gente quer ter mais colágeno, a gente quer ter mais estrutura de osso, a gente quer ter tudo com segurança, tudo com tranquilidade, né? E existe a harmonização dessa forma, a harmonização facial. Olha, a ortognática faz parte da harmonia da face, então para mim ela faz parte da harmonização facial. Concordo. Então assim, desde o procedimento mais complexo ao procedimento mais simples, um laser, procedimento superficial de pele, um lavian, né, ou qualquer outro laser mais simples, tudo isso parte do princípio de que eu tenho que fazer com cuidado, porque é a minha saúde, e com certo zelo. E o paciente ele não pode terceirizar hoje esse zelo para outras pessoas. Ele tem que ter um olho, né? A gente é um olho aberto e outro fechado. Com certeza. Dormindo com outro olho aberto, né? Então a gente tem que saber mesmo de onde vêm os produtos que são colocados, quem é a pessoa que está fazendo, né? Por que é que está com preço tão mais baixo do que o mercado, tem alguma coisa errada, né? E essas coisas, se a gente se atenta para isso, não tem por que ter esse medo excessivo. É o equilíbrio. Eu não preciso não ter medo nenhum e sair fazendo trem errado. E eu também não tenho que ter medo excessivo. Eu tenho que ser assertivo, isso é o padrão normal de tudo da vida, né? Às vezes é um sonho da pessoa, é a vida dela, né? É um sonho que ela tem. Eu tenho um sonho de fazer uma rinoplastia. Eu tenho um sonho de fazer um ortognático. Realmente não dá pra gente colocar o nosso sonho na vida de qualquer pessoa. Exatamente. Na mão de qualquer pessoa, né, doutor? Exatamente. Então é isso aí, doutor Rafael. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero que a gente tenha conseguido transmitir aí, né, vários procedimentos estéticos que os pacientes podem associar à cirurgia ortognática e após a cirurgia ortognática. Muito obrigado, sucesso, tá? Você é meu parceiro, meu amigo. Tenho certeza que a gente ainda vai voltar aqui mais vezes, tá bom, doutor? Vamos sim, obrigado você pelo convite. Responde aí, doutor. Estava aqui esperando, já tinha muito tempo, né? Deu certo. A gente não tinha casado ainda e deu certo, mas muito bom, muito prazer estar aqui com você. Isso aí, doutor, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha aí no Responde aí, doutor, nosso podcast no YouTube. E eu encerro da maneira que eu comecei. Compartilhe com alguém, com um amigo, com um familiar. Talvez isso aqui que você ouviu não é para você, mas é para um amigo, é para um familiar, é para seu irmão, para sua tia, para seu pai. Então não deixe que ele deixe de escutar isso e procure um tratamento, procure um especialista, assim como o Dr. Rafael falou. Não deixe que nem você e não deixe que seus amigos e seus familiares coloquem o sonho deles na mão de qualquer pessoa. Procure um especialista qualificado
o arroba do Instagram do Dr. Rafael estará na descrição desse podcast, o seu telefone, onde você vai poder marcar uma consulta, conversar com ele pessoalmente, e eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e ele vai resolver tudo. Só não vai te prestar dinheiro, mas ele vai receber, né, na parte de estética, eu acredito que ele vai ser a melhor pessoa que vai te ajudar. Muito obrigado e até o próximo.